faço para ninguém. Você tem a sensação de que você não está... Pessoal, vamos orar, amém? Vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Olha, Senhor, eu te louvo pela presença dos teus filhos, te louvamos que verdadeiramente o teu nome seja honrado. Repreende todo o mal, nos dá, Senhor, uma escola abençoada e que possamos buscar a tua face. Vamos aprender um tema muito relevante sobre santidade. Traz ao nosso conhecimento aquilo que é necessário para as nossas vidas. Repreende todo o mal, nos dá da tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos fazer a leitura básica. Hoje iremos tratar a luta da santidade, melhor dizendo, amém? É a temática de hoje. Vamos ter o texto em 1 Tessalonicenses 4 e 3, amém? Vamos abrir o texto aí. 1 Tessalonicenses 4, 3. Quatro, 3. Todos encontraram, irmãos? Amém? Diz assim o verso 4: cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Novamente, vamos lá? Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Nós vamos, como eu disse, abordar a questão da santificação na 12ª lição. Vamos retomar aqui ao estudo pela revista. Passamos um longo período enveredando pela questão das máscaras, trabalhamos N máscaras, foram muito importantes, principalmente no decorrer desse período, e aqui vamos voltar à luta aqui da santidade, amém? Eu vou ler a introdução e aqui abordar alguns momentos, alguns fragmentos dessa introdução. A palavra santificação significa consagrar, separar para um uso sagrado. Assim, as pessoas santificadas estão separadas do mundo e separadas para o serviço de Deus. E aí eu queria fazer a pergunta a vocês: o que vocês entendem por santificação, o santo? Vamos lá? A palavra, interessante, quando Marlene disse santo, significa separar. Não é separar, mas mais do que separar, é separar para um uso. Por quê? A gente tem que pensar nisso, Marlene, porque um exemplo, eu digo assim: eu separo esse copo para só eu tomar a água nesse copo, porque ele vai ficar um copo puro, porque, está entendendo? Eu separo ele, mas eu tenho que separar, mas eu tenho que dar utilidade a essa separação. Aí tem muitos crentes que dizem, eu estou separado do mundo, ele não vai a nada do mundo, mas ele não faz uso daquela separação. A diferença, ou seja, um exemplo, você pegar um freio, um frade, uma freira, dizer, eu sou separado do mundo, ele está lá trancado dentro como é que diz? De um mosteiro, Só que é uma separação que não tem utilidade nenhuma. A separação, ela tem que ter uma utilidade em que eu tenho que separar, mas utilizar para o Senhor. Aí assim, a palavra santo significa no original kadosh, que é justamente separar para um serviço. Não é separar por separar, mas separar com a utilidade para essa separação. Amém? E assim, eu vejo que muitas pessoas ignoram, falando assim, dizem assim, eu não sou santo não, porque associa santo a o quê? Qual o sinônimo que as pessoas têm de santo? A perfeição, a não pecar. Isso não é verdade. O santo
é um pecador arrependido, é um pecador convertido, mas mostra que a santificação é um processo diário na vida do crente. Isso mostra que santificação não significa perfeição. Santificação significa, na verdade, o quê? Você ter as dificuldades de um crente convertido, porém, ter a disposição de viver uma vida separada de o quê? Vamos lá, separada de o quê? E utilizada para Deus. Não é só separar, mas separar e utilizar. Amém? Estão compreendendo a linha de raciocínio ou não estão? Ou seja, a síntese, o resumo é que santo significa ser separado e utilizado para Deus. Amém? A santificação é uma parte privativa e positiva. Uma parte privativa que reside na purificação do pecado. O pecado é comparado ao fermento que é azedado e a lepra que a contamina. A santificação purifica o velho fermento, né? Embora não tire a vida no pecado, mas tira o amor ao pecado. Olha como é interessante assim, olha. Embora não tire a santificação, não tira a morte do pecado. Como vocês entendem que a santificação não consegue tirar a morte do pecado? A vida do pecado. É um santo o quê? Um santo o quê? Um santo pecador. Não é verdade? Não é um santo perfeito, é um santo pecador. Porém, é um santo que tem compreensão de que tem uma natureza divina. E quando ele peca, ele se sensibiliza que está pecando, ele chora porque está pecando. O inconverso não. Um exemplo, quando nós pecamos, nós sentimos a amargura do nosso coração porque pecamos. Vocês entendem? Aí assim, por isso que ele diz, olha, a santificação, ele não tira a vida no pecado, mas ele tira o amor ao pecado. Ou seja, quando nós pecamos, mas nós não nos deleitamos no pecado. É diferente. Nós temos consciência que estamos o quê? Pecando. Amém? Aí assim, isso é muito importante entender a santificação, porque a santificação tem tudo a ver com o quê? Com a conversão. A conversão é o ato de Deus tornar o indivíduo santo, salvo, porém, a prova do converso é o quê? É a santificação. Ninguém pode ser convertido sem ser santo. Agora, para ser santo, antes ele tem que ser o quê? Convertido. Ou seja, a conversão, né, a santificação seria o quê? A prova da conversão. Vocês estão compreendendo ou não? Eu estou falando grego. É necessário vocês sempre... Não, pastor, eu não estou entendendo, eu preciso rebobinar aqui minha... Gabi, tu tem como vir para um lugar que eu consigo visualizar, porque eu gosto pelo menos de ver a cara do povo. Amém? Eu sou meio assim. Eu queria até que tivesse uma tela aqui para ver os irmãos de fora, né? No caso que estão na transmissão. Mas eu queria que vocês entendessem bem, é importante pensar isso daí, que o pecado não tira, né? A santificação não tira a vida, porque o pecado ainda mora o quê? Dentro da gente. Vocês entendem? Agora, ele é o pecado. Qual a condição do pecado na vida do crente? Ele ainda está o quê? O estado do pecado é um pecado o quê? É um estado que ele está crucificado. Vocês entendem? Vamos pensar o pecado como sendo o quê? O pecado como ele sendo uma grama, que você corta ela e depois volta a nascer. Ou seja, o pecado tem o quê? Tem a raiz ali dentro. O pecado está enraizado em George, Zé Maria. Por que está enraizado? Vocês sabem? Porque tudo que está dentro da gente, seja benéfico ou maléfico, é uma natureza. Aí nós temos a natureza pecaminosa e a natureza convertida. E ambas gladiam, brigam entre si. Por isso que é necessário nós alimentarmos mais o espírito para a natureza espiritual ser alimentada. Consequentemente, se nós alimentarmos a nossa natureza perversa, quem vai estar
evidenciando, aparecendo muito mais a natureza pecaminosa. Aí um exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero ser santo, mas vamos supor, quer ser livre da prostituição, vendo uma imagem erótica. Me diz, como é que pode? Eu quero viver livre do fuxico sem estar fuçando a vida dos outros. Vocês entendem? Ou seja, o que é que a Bíblia manda? Afastai-vos da aparência do mal. É como eu sempre digo assim, um exemplo. Como é que diz? A questão da bebida. Alguém pode perguntar, pastor, beber uma taça de vinho é pecado? Isso não é pecado. Beber como é que diz? Uma taça de champanhe não é pecado. Eu não aconselho ninguém a começar a beber, mesmo que for uma taça. Por quê? Ele começa de uma taça, depois começa uma garrafa e um barril. Aí o que acontece? É melhor a gente trabalhar na prevenção. Vocês entendem? Ou seja, se você acha que você está na beira de um abismo, o que é que você tem que fazer? Você não pode brincar na beira do abismo. Você tem que correr. Aí o cara, vamos supor, eu vou ter só uma aventura com aquele gato, com aquela menina ali, eu vou só brincar no WhatsApp. Não é assim? Meu querido, não entre nessa, porque é você entrar para o quê? Para se queimar, para cair. Aí a gente vê muitos, não, eu estava só brincando. Não se brinca com pecado. Só que muitos crentes brincam com pecado. Pecado da carne, da prostituição e toda sorte de pecado. Assim, é melhor que a gente trabalhe na prevenção. Se você está vendo que aquele ambiente não dá para você, caia fora. Não é compatível, caia fora. Amém? Se aquela conversa não é decente para um crente, não vá ali dentro, não. Se aquela amizade que você vê que está vendo que ela não é compatível, caia fora, porque é por aí que a gente tem que caminhar. Se queremos de fato ser santo. E nunca esqueça, só vai entrar no céu os santos. Não é compatível, em hipótese nenhuma, entrar no céu impuro. Amém? Isso é claro, se você pegar Apocalipse, toda a narrativa bíblica deixa bem claro, o Senhor diz, sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Só que é aquilo que eu sempre digo aqui a vocês, o pior é que os crentes confundem santidade com religiosidade. Aí o cara é religioso na igreja, mas é imundo fora. Aí acontece o quê? Aquilo que a gente diz, as máscaras, para tentar mostrar o que não é. Aí assim, agora nunca esqueça que nós na condição de santos, nós temos os nossos pensamentos pecaminosos, nós temos nossas ações pecaminosas. Agora eu preciso a cada instante dizer não à minha própria vontade. Aí eu sou santo e não vou pecar nunca. Isso não é verdade. Isso não é a realidade do crente. Como deixa bem claro aqui, que a santidade, né, ela não tira a vida do pecado, porém ela dá o quê? Ela tira o amor pelo pecado. Você peca, mas não ama que está pecando. A sua ação pecaminosa. Amém? Vamos prosseguir. Aí no caso, ele tem outra, ele prossegue e diz, uma parte positiva que é o refinamento espiritual da alma, nas escrituras é chamada de renovação da nossa mente, e a participação da natureza divina. Os sacerdotes na lei não eram apenas lavados da grande pia, né? Mas adornados dos trajes gloriosos. Como é que diz? Êxodo 28, 2. Assim, a santificação não é apenas a lavagem do pecado, mas adorna com pureza. O que vocês compreendem disso daqui? Vamos lá. A santificação, quando ele diz assim, olha, é a lavagem do pecado, mas também o quê? Adorna a pureza, porque ele faz a referência ao sacerdote no Antigo Testamento, que ele fazia o quê? Lavava as mãos, o corpo. A lavagem pela água é o símbolo de purificação. Mas além da purificação, eles têm o quê? As roupagens. Isso mostra o quê? Que a santificação, ela parte do interior para onde? Para o exterior. A religião é o contrário. A religião, ela cobre só o exterior e o interior fica no imundo. Agora, tem aquele outro lado dos crentes, não,
eu sou crente, né? Mas o que Deus quer é o coração. A roupa, eu posso andar seminua, o cabelo eu posso andar de uma piriguete, as unhas tamanho de um gavião, porque é o que Deus quer. Escute bem, aqui o que a gente está dizendo é o contrário, não é verdade? Ou seja, mostra o quê? Que a purificação, ela é interior, mas ela é adornada. O que é o adorno? É a roupa, é a estrutura. Vocês entendem? Ou seja, a pureza tem que começar no coração? Claro que sim. Mas se eu sou santo no meu coração, eu vou ser também santo o quê? No meu exterior. Dentro. Entendeu? Apesar de que muitas das vezes alguém quer enganar o coração, como a Bíblia chama de sepulcro caiado, né? Porque aí não é uma santificação, mas é uma religiosidade. Ele é imundo por dentro, mas aparentemente é um santo. Só que o que acontece? Deus quer que trabalhemos a santificação interior e exterior. Por isso que ele usa aqui o termo aqui, olha, é a ideia do lavar e do adornar. O lavar é o purificar. E o purificar é o purificar do coração. E o adornar é o traje. O adorno aqui é toda a indumentária, é tudo aquilo que está no exterior. Por isso que Jesus deixou bem claro, ele disse, não rasgue as vossas vestes, mas rasgue o vosso coração. Diante do pecado, não lembra disso? Que as pessoas jogavam cinza na cabeça, rasgavam as roupas e ficava lá, igual a Jó, só com caco, rapando lá, como é que diz, as feridas. Isso significa que toda ação nossa tem que ser uma ação mais interior do que exterior. Agora, quando ela é interior, ela reflete automaticamente no exterior. Quando o indivíduo é santo, a santificação, a conversão, ela não é de prestação, ela é automática, ela é um ato. Agora, a santificação, né, a conversão é um ato, a santificação é um processo. Ser de santo porque eu sou santo, ser de santo toda a vossa maneira, ser de santo, quem for santo, santifique mais ainda. É a ideia de uma coisa, de uma ação diária. Aí alguém acha que, não, é um processo que vai lento na mente, né? Você vai se dando conta, rapaz, eu estou errado, eu vi aquilo, eu vou não ver mais, eu falava daquela forma. Ele vai redefinindo suas rotas. É como um GPS, não tem você está com um GPS aqui, você bota uma rota, aí você pode redefinir a rota. Por isso que a ideia de arrependimento significa dar meia volta. Você sabia disso? Arrependimento é dar meia volta. Porque o que é arrependimento? E o que é, olha interessante, você entende o que é arrependimento e o que é pecado. Pecado significa errar o alvo. Aí escute bem, quando eu digo eu estou errando o alvo, é que eu tenho que olhar para essa câmera aqui para as pessoas me verem, e eu me volto para ali, e volto, eu estou dando meia volta. Aí quando eu entendo que eu errei, que eu deveria de olhar para frente, eu estou olhando para trás, aí eu dou mais meia volta e o quê? Acerto novamente o quê? O alvo. Esse é o sentido da conversão, como é que diz? Do arrependimento e consequentemente vai, além disso, o processo de santificação. Amém? Agora sim, lembre-se que é um processo longo, que a gente só vai se adentrar no céu, quando entrar no céu, que a gente vai se livrar realmente de toda sorte de pecado. É assim, o que eu vejo muitos crentes assim, eu não sei nem se eu sou crente, porque eu penso assim. Vocês lembram assim, como eu sempre digo, e aí eu sempre me volto àquela frase histórica de Lutero, né? Dos pássaros, não posso impedir que eles voem sobre minha cabeça, eu posso impedir que eles façam ninho sobre ela. Você não pode impedir nenhuma tentação. Você pode impedir o quê? Que ela se aloje na sua mente, na sua vida. Aí sim. Aí o cara é tentado, já é pecado. Não. Eu posso ser tentado, mas eu posso resistir à tentação. Esse é o processo verdadeiro da santificação. Amém? E aí ele prossegue dizendo acerca qual a natureza da santificação, né? E você vê que quando você for tratar esse tipo de coisa, você sempre aborda o princípio da natureza. O que é natureza? Justamente é a essência, é onde reside de fato toda a problemática, benéfica ou maléfica ali dentro. Ou seja,
Você para tratar o pecado, você tem que tratar a partir da natureza. Um exemplo, vamos dar só um exemplo. A gente vê o mundo, e a gente acha que o mundo, como é que diz? Assim, a gente se fica abismado com o mundo, que está uma desgraça. Não tem como esse mundo dar certo. Você está entendendo? Porque a natureza do mundo é pecaminosa. Entendeu? É assim, a gente se espanta porque o mundo faz isso. Não, o mundo é mundo. Eu tenho que me espantar o quê? Com a igreja. Amém? O pecado no mundo é natural. Agora deve ser o quê? Ridicularizado e banido no meio do povo de Deus. E lembre que é uma banição, que é uma luta, porque escute bem, Jesus escolhe 12, de 12, um tinha um traidor, no meio do colégio apostólico. Aí o Senhor vem e faz a igreja, né? A igreja no Pentecoste, com fogo, com unção, com aquela beleza. No meio dele tem o quê? Safira e Ananias, enrolão, ladrão, mentindo. É a gente que a igreja congregacional de Sumé sem defeito. Não tem. A gente quer a nossa vida sem defeito. Ou seja, onde tem gente, tem problemática. Agora cabe a gente o quê? Reconhecer que tem problema e enfrentar o problema. Agora muitos na igreja preferem o quê? Não reconhecer o problema. Eu tenho um casamento sem problema, eu não tenho doença, eu não tenho problema. Não, eu tenho problema. O primeiro ponto é o reconhecimento. E depois entender que precisa de viver uma vida em santidade. Amém? Isso quer mostrar que, vamos supor, o troço mais complicado do mundo sou eu, porque sou complicado por natureza. E aí, é aquilo que eu sempre digo, para entender isso, tem que entender a natureza do indivíduo. É assim, as pessoas querem, vamos supor, que o ser humano que seja, não vai ter perfeição. Aí põe em política, no negócio, não tem, porque toda a estrutura que a gente tem hoje é afetada pelo pecado original. Agora, nós como igreja podemos o quê? Amenizar as problemáticas do mundo, mas no céu que a gente tem a real promessa. Por isso que eu sempre digo, se o crente achar que ele tem alguma virtude, alguma vantagem em ser crente nessa terra, né, pode tirar o cavalinho da chuva. Porque a vantagem de ser crente é a esperança, a promessa do céu. É aquele que a gente vê em Hebreus 11, né? A esperança do crente, do santo, é a glória. Amém? Todos morreram, né, sem receber o quê? A promessa. Mas esperavam o quê? O Senhor, que era o arquiteto, né, que tinha a cidade como Deus e o arquiteto. Amém? E aí, acerca da natureza, mostra que a santificação é uma coisa sobrenatural, é divinamente infundida, ou seja, ela é embutida no crente, converso, né? Estamos naturalmente poluídos, e para purificar, Deus considera sua prerrogativa. Eu sou o Senhor que te santifica. Quem é que nos santifica? O Senhor. Eu sou o Senhor que te santifica. E depois ele diz lá na frente que acho que é João 17, né? Santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quais são os mecanismos de santificação? Oração, jejum, leitura, vida cristã, piedade, torna o indivíduo mais crente, mais salvo. Não mais salvo, porque ele já é salvo, mas mais santo. Por isso que eles, né, quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for impuro, né, se torna impuro mais. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, tenha uma posição. Ninguém vai ficar meio termo, quase crente, amigo do evangelho. Isso não existe, né? Ou é crente ou não é, ou é salvo ou é perdido. Tem uns que ficam uma banda no céu, outra banda no inferno. Isso não é a Bíblia que diz. Amém? Cristina faz a pergunta justamente interessante acerca de quê? De irmãs que se expõem, irmãos de biquíni, de cueca e coisa desse tipo, né? Sunga, enfim. Eu pela palavra, eu acho um absurdo. Entendeu? Porque assim, é você expor, vamos supor, você expor uma intimidade que é sua, ou de alguém que é muito íntimo com você. E a gente vê assim uma contrariedade, sabe, Cristiano? Na palavra. Agora assim, o que eu digo aqui, eu acho um absurdo de um crente, né, ir para uma praia de biquíni. E pode ir para uma praia, mas depende do ambiente. Não só praia, qualquer outro ambiente, uma piscina.
Agora tudo dentro da normalidade. E além de ir, eu digo postar essa foto. Aí são absurdo em cima de absurdo. Enfim, é a posição que eu digo entre a palavra. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Pois me mostre que você pode, pela palavra, expor sua vida íntima. Agora, isso não é só em questão de foto, não. É conversas indecentes, é compartilhar. Ah, eu não posto, mas eu vejo. Está pecando da mesma forma, né? Está entendendo? Não é só a questão de você produzir a foto, mas você compartilhar a foto. E aí, pela palavra, Cristina e os demais irmãos, eu não vejo fundamento para isso. Amém? Cabe a gente ser santo e viver uma vida em santidade, como diz a palavra. Agora, lembre de uma coisa: tudo parte da natureza do crente. É um conflito, claro que é, por isso que aí é luta da santificação. Santificação não é uma coisa muito fácil. Por que não é fácil? Porque eu luto contra a minha própria vontade, o meu próprio querer. Por isso que Paulo diz: o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus, né? Antes ele diz: não vivo eu, mas o quê? Mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, se você quer ser um salvo, um santo, você não tem vida própria. Vocês lembram disso que eu sempre digo? Por que não tem vida própria? Porque são o quê? São escravos. Ah, pastor, eu não quero viver como santo dessa forma. Ah, pois se você não quer viver como santo, você vai viver como escravo do pecado. Porque ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo de Cristo. Livre que eu não sou. Essa é a realidade. Não tem ninguém livre. Porque só existe dois caminhos, céu e inferno. A este povo dirás, assim diz o Senhor, caminho de vida e caminho de morte. É isso que o Senhor deixa bem claro. Não existe duas opções, não existe dois senhorio ao mesmo servo. Ou eu sirvo ao diabo, ou eu sirvo a Deus. Aí as pessoas, não, eu quero do meu jeito. Não tem meu jeito. Por isso que a Bíblia deixa bem claro. Lembra lá em Apocalipse? Se ensinam não é isso? Em Mateus. Apocalipse o quê? Ou o quê? Ou frio, ou quente. Por quê? O morno do Senhor vomita. Isso mostra que isso é para crente, né? Porque o ímpio já está sabendo que é o quê? Que é frio. Agora, o quase crente, né? O que quer um marabalismo ali, ele diz: olha, tome decisão, tome posição, não existe meio termo. Então, o padrão da santidade é quem? É Deus. Ser de santo porque eu sou santo. Ser de santo em toda a vossa maneira de viver. É assim, o que a gente está discutindo não é moralidade, não é bondade a partir da perspectiva do homem para com o, mas é de Deus para com o homem. Por isso que entra a graça, porque se Deus olhasse pela a santidade dele como ele olha, para mim mesmo, eu estava fulminado. Aí assim, Deus olha a partir da santidade dele, e ele olha, quando olha e vê em mim, vê o quê? Os méritos de Cristo. Aí assim, a base da santidade é Deus. Por isso que aqui, esse termo, R.C. Sproul, ele deixa bem claro, a santidade de Deus, não é a santidade minha, eu não tenho santidade por mim mesmo. Crente nem ímpio tem santidade por si mesmo, estou entendendo? É assim, o desafio nosso é viver a santidade, a partir daquilo que Deus quer, não que eu entenda assim, o ímpio sempre vai ser ímpio, e um crente, e assim, e aquele que se parece crente, é ímpio tão quanto aquele que está lá fora, porque nós não estamos tratando a não ser de natureza, salva e não salva, santo e perdido, só existem dois termos. A Bíblia diz que Deus, lembra quando a gente estava vendo as bem-aventuranças, o Senhor manda chuva sobre ímpios e bons, porque ambos não merecem chuva, não merecem sol, entendeu? Por isso assim, eu não vou perdoar alguém, eu vou ter que perdoar porque eu não merecia o perdão, com a medida com que medidos serão medidos, entendeu? Porque na verdade nós somos vasos, e ele de fato é o oleiro. Agora, em nenhum momento se dizer que a pessoa deixa de ser ímpio, é ímpio porque não aplacou a ira de Deus, porque ela não reconheceu que o senhorio, da única forma de ser salvo é quem? É Cristo, é Deus olhar para os méritos de Cristo. É aí onde mora o pecado da Igreja Católica, de ter os méritos,
da igreja, como é que diz? Dos espíritos de fazer, como é que diz? Boas obras. Agora, o que eu ignoro é alguém que diz que eu sou salvo e não quer fazer obra nenhuma. E nós somos miseráveis e digo, olha, eu faço por já ser salvo. Nós somos salvos para fazer boas obras, não fazemos boas obras para sermos salvos. Está entendendo? Nós somos um pecador, mas um pecador que reconhece que é pecador, arrependido. Por isso assim, nós somos piedosos pela graça. Agora muitos crentes batem no peito, eu sou bom, né? Lembra do publicano e o fariseu publicano? Quantos crentes é semelhante a muitos fariseus? Eu sou dizimista. Olha aqui, Senhor, o dízimo que né? O que é, na verdade, tudo é de Deus, tudo é para Ele. Isso é o sentido de um indivíduo santo, que reconhece que não é nada e que Cristo é tudo. Amém? Aí assim, vamos prosseguir. Aí ele fala aqui sobre a ação da santificação. A santificação está profundamente enraizada na alma. E aí ele usa o termo do quê? Algo que envolve a santificação, uma coisa intensa, ardente. Suas propriedades queimam dentro do crente, fervorosos em espírito. Como é que diz? Romanos 12, 11. Isso eu quero mostrar aqui que a ação da santificação é uma ação que interior. Não existe santificação se não parte do interior. Agora, ela fica só no interior? Me digam. Não. Ela nasce no interior, mas ela se exterioriza. Isso é necessário se pensar. Nasce no coração, mas aí ela se torna exteriorizada, né? Santidade é a joia mais brilhante da divindade. Tá? Na página 43, viu? Santidade é a joia mais brilhante da santidade. Glorioso em santidade. A santificação é o primeiro fruto do Espírito. É o céu iniciado na alma. Santificação e glória diferem apenas em grau. Aí assim, se existe uma coisa que é a marca de Deus, se existe uma coisa que é o sinônimo de Deus, chama-se santo. É assim, entender santidade é entender a essência de Deus. Ou seja, o padrão de santidade é muito forte. O padrão de santidade é muito grande, porque jamais conseguiremos adentrar a presença de Deus a não ser por meio da santidade. Agora lembre-se que a santidade é uma ação de Deus para com o homem. Eu por si só não consigo ser santo, porque para ser santo eu preciso ser logo converso, transformado, liberto, convertido. Amém? Eu preciso ser convertido. Agora sim, a ação de Deus na santificação não isenta o quê? A responsabilidade do homem. Um exemplo, amanhã nós vamos consagrar, mas Deus não vai empurrar os crentes e amarrar para trazer amanhã para a consagração, não. Ou seja, Ele nos dá um mecanismo da santificação, mas Ele exige que eu e você se santifique. Seja santo e continue sendo santo. Entendeu? Aí o que a gente vê? A gente vê crente, não, eu acho que eu vou fazer isso para agradar a Deus. Outros, não, Deus já fez tudo. Não, Deus fez o que tinha que fazer, mas coisas que Ele já fez, e cabe a mim prosseguir fazendo. Eu, na condição de salvo, eu tenho a obrigação de ser santo. Não existe um salvo sem ser santo. Agora, para ele antes ser santo, ele precisa antes ser o quê? Um salvo. Por isso que não tem condição de um ímpio ser piedoso, Marlene. Está entendendo? Ele pode ter outra bondade, menos ser piedoso. Porque a natureza dele é de impiedade. Amém? Porque tem que tratar as coisas a partir da natureza. Vamos prosseguir. A santificação pode sofrer um eclipse.
você deixa o seu primeiro amor, ou seja, eu posso ter uma fraqueza, um momento de esfriamento na santificação. A questão do eclipse, lembra o eclipse é o quê? É quando a sombra, né, da terra vem sobre o sol e reflete sobre a lua. Isso mostra que em dado momento pode a coisa escurecer para mim. Mas o sol não deixa de brilhar. Ou seja, eu não deixo de ser crente. Eu posso até perder o vínculo do primeiro amor, mas em dado momento eu tenho que voltar, se de fato sou um salvo. Amém? Aí ele prossegue: aquele que é verdadeiramente santificado não pode mais cair. Ou seja, o santo nunca deixa de ser santo. Aí ele prossegue: santificação é uma coisa progressiva. Não existe santificação estagnada, ou seja, eu preciso crescer, na condição de quê? De um organismo. A igreja é um organismo vivo, é um corpo, e um corpo ela tem que crescer, né? Da mesma forma o crente, como membro desse corpo, vai crescendo e vai progredindo, né? Até um dia, como diz, né? Eu acho que é Salmo, até um dia chegar à luz perfeita, ou seja, vai crescendo até um dia chegar a seu estado máximo, seu clímax, né? Santificação é uma coisa progressiva, está crescendo, é comparada à semente que cresce. Primeiro a lâmina brota, depois a espiga, e daremos o milho maduro na espiga. Tais como já são santificados, podemos ser mais santificados. A justificação não admite graus do crente que não pode ser mais eleito ou justificado do que ele, mas pode ser mais santificado do que ele. Ou seja, não existe grau de justificação e de conversão, mas existe grau de santificação. Não existe um crente maior do que outro crente, mas existe um crente mais santo do que outro. Ou seja, eu sou justificado no mesmo patamar, mas quando se trata de santificação, pode ter os graus. Vocês lembram que quando a gente estuda o tribunal de Cristo, que é o tribunal em que os crentes vão ser julgados, diz que nós iremos ser julgados segundo as nossas obras. Tem crente que, lembra a questão da coroa? Uns que nem coroa vai ter. E tudo isso reflete no processo de santificação. Não deixa de ser salvo, mas o que? Falhar em quê? No processo de santificação. A santificação é uma coisa intensa e ardente, né? Aí você vê a questão, como eu já disse, ardente, fervorosa, eu já usei esse termo aqui. A justificação é igual, a conversão é igual, porém a santificação ela pode ser, difere, né? Ela tem que ser o quê? A santificação é progressiva e não, se não cresce é porque não vive. Olha como é profundo isso daqui, olha. A santificação ela é progressiva, ela é para crescer, né? Se não crescer é porque não vive. É uma coisa muito óbvia. Se você tem uma planta e essa planta é viva, qual a coisa natural dessa planta? Se você tem um garoto e o garoto é gerado no seu ventre, nasce, qual a tendência desse garoto? É impererar, como diz o Matuto. Se esse menino ou cresce ou o quê? Ou nunca o quê? Nasceu. Ou morreu, ou nunca viveu, na verdade, né? Vocês estão entendendo? Aí assim, está observando que não tem condição de alguém ser convertido sem ser o quê? Me digam, a moral da história é essa: alguém não pode ser convertido sem ser o quê? Santo. Todos convertidos, ele tem que ser santo. Não tem lógica dele ser convertido sem viver o processo de santificação. Essa é a realidade. Alguém, não, eu quero enrolar. Não tem como enrolar. Amém? Não tem como temer o termo. A falsa santificação. Veja bem, onde é que se pode ver a falsa santificação? Eu vou só pontuar algumas coisas. Olha, a virtude moral. Entendeu? Aí, como a Bíblia diz que todas as nossas obras diante de Deus são trapo de imundícia. Tudo que eu dou para Deus, ela não tem validade.
O que é que tem validade para Deus? O que é que aplaca a ira de Deus? É a obra de Cristo. Aí, ou seja, jamais eu posso dizer, eu oro e Deus recebe a oração. Vocês entendem? Não, a oração só é válida quando eu derramo ela aos pés de Cristo, e Cristo leva a Deus. Isso mostra a nossa total dependência dele. Amém? Aí assim, jamais terá santidade se não reconhecer que não é por virtude de moralidade, de bondade. Não tem bondade nenhuma no ser humano. Amém, amados? Aí assim, a virtude moral deve ser combatida no meio da igreja, porque o mérito nosso não reside na virtude moral da gente, mas nos méritos de Cristo, na obra de Cristo. Tudo em Cristo e suficientemente na obra de Cristo. Ser justo, né? Ser moderado, ter um comportamento gentil, não ter nome manchado de escândalo, né? É bom, mas não é suficiente, não é santificação. Os estoicos, que era um determinado segmento, né, da época, que eram chefes dos pagãos moralizados, eram os inimigos, mas amargos que Paulo que tinha. Mateus, Atos 17, 18. Isso mostra o quê? Que os estoicos tinham suas moralidades, porém não tinham o quê? Sua santidade diante de Deus. Isso mostra um exemplo. Você olha um religioso, ele tem a moralidade, mas ele não tem o quê? Santidade. Aí assim, a moralidade não significa nada de santidade. Amém? Aqui, devoção supersticiosa. Aí ele mostra o exemplo de quê? De pessoas que têm imagem, né? Você vê assim, um devoto de uma imagem, ele é muito supersticioso, ele é muito religioso, mas não significa que ele é nada de viver uma vida de santidade. Um religioso, ele tem um bocado de imagem, ele tem maior devoção por aquele dali, mas a devoção que tem pelos objetos, ele é altamente assim, com o coração duro, enrijecido. E tem muitos crentes da mesma forma, né? Que tem um respeito tão grande pelo templo, pela Bíblia em si, pelo como é que diz? O conteúdo, no caso, o objeto, mas a vida é uma vida totalmente contrária ao que a palavra está dizendo. Ou seja, tem uma vida de quê? De superstição. E aí ele usa, além do princípio da virtude moral, da devoção supersticiosa, ele faz evidência à hipocrisia. Lembra do que a gente aprendeu nas máscaras, o que é hipocrisia? A marca do hipócrita. A hipocrisia sempre está atrelada à máscara. E a origem das máscaras vem do teatro grego antigo. No palco, né, não se tinha personagens femininas. E alguém usava as máscaras de sorriso, de tristeza, de, como é que diz, de feminino e masculino. E assim, existia o quê? Um teatro. E muitas pessoas vivem teatro, de casamento, de igreja. Hipocrisia não é sinônimo de santidade. Amém? Aí ele prossegue. A quarta falsificação da santificação é a graça irrestrita. Quando os homens toleram o vício, embora não odeiem. Ou seja, olha, quando os homens toleram o vício, mas não odeiam. É a graça irrestrita. Ou seja, um exemplo. Ele assim, ele doido para beber um copo de cachaça. Aí ele diz, eu não bebo porque o pastor está vendo. Ele doido para, como é que diz, para viver uma vida de prostituição. Eu não vou acessar tal site porque alguém está me vendo aqui. Eu te pergunto, ele não acessou, só que no coração é como se tivesse acessado. Eu te pergunto, pecou da mesma forma? Porque, por isso que você vê que a ideia, como ele mostra aqui, meu amado, que de fato, quando nós vivemos uma vida de santidade, onde ele diz assim, embora não tira a vida do pecado, mas tira o quê? O amor do pecado. Ou seja, a pessoa, ele pode até estar sujeito a pecar, mas ele não se delicia no pecado.
Aí alguém se restringe a não fazer, mas dá vontade de fazer. É assim, lembre-se que Deus vai julgar a partir da vontade. Entendeu? Um exemplo, eu tenho uma vontade tão grande de matar fulano e tal, não mata, mas para Deus ele é um assassino. Por isso que o Senhor deixa bem claro, quando ele usa o parâmetro aqui do adultério, ele diz, olha, quando os fariseus chegavam, ele disse, olha, não adulterarás, certo? Mas Jesus disse, olha, eu vos digo, quando olhais ilicitamente para com essa mulher, no coração já adulterou. Porque a natureza dele, a natureza daquela pessoa, é justamente a natureza que ele se restringe a não praticar, mas a natureza de quem pratica. É assim, o julgamento de Deus para conosco, que é uma vida em santidade, não é simplesmente a prática, mas o quê? É a natureza. A minha intenção é como tivesse praticado. Um exemplo, eu não matei alguém por quê? Porque eu não tive a oportunidade de matar. Mas se tivesse, tinha matado. Está entendendo? Eu não adulterei com alguém, mas se tivesse a oportunidade, eu tinha adulterado. E faz de conta como eu tivesse adulterado. Vocês entendem? Porque assim, tudo é movido a partir. Porque, por isso que ele diz que é a ideia de alguém que se restringe. Ou seja, tem algo restrito, porém, é algo restrito que de fato, a graça restrita, ele aparentemente, ele acha que não faz, mas tem a intenção de fazer. É assim, lembre-se que tudo que o ser humano tem que se pensar, tem que saber a sua intenção. Aí eu volto ao exemplo, qual foi a intenção dela? Foi para a glória de Deus, da feira? Será se eu prego para a glória, se eu canto para a glória? Aí quando eu entendo que eu não tenho nada mais que Deus é, aí tem sentido. Mas quando eu tiro qualquer mérito que não seja a glória de Deus, ele reduz a trapo de imundícia. A tentação é uma coisa que eu e você está sujeito a um pensamento. Agora, eu viver aquele pensamento, é como um exemplo, você pega um maníaco. Um maníaco, ele encarna uma pessoa e ele fica ali dentro, ó, manipulando, ele fica matutando, né? É uma coisa que fica uma neurose, uma coisa neurótica. Eu diria, vamos supor, pessoas são prostitutas sem nem ter ido num motel. Mas ele pratica todas aquelas coisas dentro da fantasia dele, do mundo platônico dele. É isso que eu quero dizer, Cristina. Agora, não significa que é um relance de um pensamento isolado. É uma vida alimentada e contínua nesse pensamento negativo, pecaminoso, que ou eu estou vivendo em santidade ou consequentemente estou vivendo iniquidade. É assim, uma ação isolada é uma coisa e uma vida contínua de pensamento já é outra. É isso que eu quero dizer, porque é onde eles, vamos supor, alguém não bebe, mas vive com os lábios, vamos supor, como é que diz? Com a boca cheia de água, né? Está entendendo? É diferente. Alguém mostra, não, aqui não tem nenhuma ação para ele, não tem nenhum despertamento, nada dele. Okay? Mas não é uma coisa isolada, é uma coisa bem alimentada. Vamos prosseguir aqui. Além da graça restrita, ele fala sobre o quê? Olha, que essa graça restrita, ela é um pecado reprimido e não curado. Já observou a ideia dessas pessoas que são reprimidas? A ideia do reprimido? Ou não? Até usa esses termos assim, né? Fulano está no armário, né? Saiu do armário, já vê esses termos, né? Ou seja, isso mostra a ideia, vamos supor, alguém é um prostituto, mas é um prostituto reprimido. Porque a natureza dele é a natureza de pessoas que vivem uma natureza pecaminosa. Não é só prostituição, é outros pecados, inveja. Tem gente, vamos supor, que tem inveja, e não é um sentimento qualquer, se torna uma doença. Um exemplo, uma pessoa que é amarrada. Ser amarrada é uma coisa, vamos supor, a ponto de se tornar a não comer, a não vestir. Você está observando que já é uma coisa crônica? É como da mesma forma, é alguém que é um glutão, pessoa que come
de tudo. Eu digo, a questão não está no apetite, está na glutonaria. É como eu digo, a questão não está na sexualidade, mas está numa sexualidade pervertida. Não é? Pessoas, vamos supor, que ele consegue, vamos supor, conseguir ter um pensamento erótico vamos supor, de um cabo de coisa desse. Ou você acha que não tem? Vai estudar a mente do ser humano para tu ver. Pessoas que têm assim, desejo por um cachorro, por animal, por coisas dos mais perversos, que dizem, não, rapaz, aquilo ali é uma... Aí assim, é um pensamento doentio, né? É assim, o que eu estou tratando aqui é de pessoas que têm um pensamento maligno, doentio, né? Assim, a ponto de viver uma vida dupla. Aquilo que a gente viu o conceito de quê? De esquizofrenia. Tem gente que vive dessa forma, um pensamento, não é? Aí, pastor, isso é um pensamento alimentado, é uma coisa que já se torna já é uma parte da vida dele. Não é um pensamento, vamos supor, fragmentado, mas é algo contínuo, doentio. Já se torna uma patologia, já se torna uma espécie de uma doença, na verdade, né? Mental, sentimental, espiritual, né? E assim você vê, além da restrição, né, da graça restritiva, ele fala da graça comum, é aquilo que eu estava mostrando, o que é a graça comum? É alguém, vamos supor, que ela é alcançada por um livramento, mas não significa que ele é salvo. E aí a gente tem o costume de botar, vamos supor, o povo da graça comum, como o amigo do evangelho, né? O quase crente. Isso não existe. Não existe amigo do evangelho. A Bíblia diz que o não crente é inimigo de Cristo. Agora, não significa que é inimigo meu, seu, mas assim, é porque ele é inimigo espiritualmente. Não, pastor, mas é tão bem, ele é tão acolhedor, mas ele difere. Ele é separado pela grande barreira chamada-se pecado. Mas só a graça de Deus consegue fazer essa ponte entre Deus e o homem que está do outro lado, porque quebra a grande barreira que existia entre o homem e Deus, que é Cristo, que faz essa ponte. Amém? Vamos para o terceiro ponto, e aqui caminharemos para o quarto para encerrarmos em nome de Jesus. A necessidade de santificação. Veja bem aqui. E aí eu vou mostrar a vocês os chamados para sermos salvos. Aí mostra aqui, olha. Primeiramente, Deus nos chamou, né? E o indivíduo é chamado para ser santo. É o primeiro ponto que vocês têm que entender, que o indivíduo é chamado para ser santo. O segundo é que sem a santificação não há evidência da justificação. Ou seja, primeiramente, o que Deus, antes de você ser um santo, você é um indivíduo chamado para ser santo. E não há santificação se antes não houver o quê? Justificação. E ele mostra que a justificação e a santificação andam juntas, né? Porque alguém só antes pode ser santo se antes for justo. Aí vocês lembram que o que é justo? Justo é o ato de Deus nos tornar, é o ato de Cristo nos tornar justo diante de Deus. Ou seja, isso quer dizer que quando Deus olha para Marlene, não vê Marlene, vê quem? Vê o mérito de Cristo, vê a obra de Cristo. Por isso que nada me torna santo por mim mesmo. Eu só sou santo porque antes eu sou justo em Cristo. Amém? Do lado de Cristo vê o sangue e a água. Sangue para a justificação, água para a santificação. E aí ele usa os dois termos aqui. O sangue que nos traz a justificação, a água que nos traz a purificação. Sempre a figura de água está atrelada à santificação. Vocês entendem? Vamos supor, água traz purificação, o que mais? O fogo traz purificação. Isso mostra a ação de Cristo e do Espírito para purificar o homem da mácula maior que ele tem, que chama-se pecado.
Amém? Eu estou só pontuando porque vocês têm acesso à leitura em casa. Quarto ponto, ninguém vai para o céu sem santificação. Vamos repetir junto? Ninguém vai para o céu sem santificação. Sem santificação, a Bíblia diz, ninguém verá Deus. Por quê, pastor? Porque o céu é santo. O dono do céu é santo. E não existe, meu amado, ninguém que adentrará nas mansões celestiais se não for santo. Agora, nunca entenda santificação dentro da perspectiva de perfeição. O povo sempre de forma errônea, associa santificação à perfeição. Santificação é o estado em que o indivíduo antes entende que é pecador. Por isso que aí vem a importância da graça. A graça faz entender que eu sou o quê? Incapaz de mim mesmo, me torno justificado, me torno convertido, e essa justificação, essa eleição, esse processo de fato de conversão, esse ato de conversão, me dá a qualificação de entrar no processo de santificação. Ou seja, eu só posso ser santo se antes eu for o quê? Salvo. E para ser salvo eu sou o quê? Justificado. E eu não sou justificado pela minha oração, pelo meu dízimo, pela minha posição. Eu sou justificado pelos méritos de Cristo. Até a santificação, ela tem que estar subordinada. Porque já como eu diria, a santificação seria o teto a cobertura da casa, mas a base é a conversão. E não tem casa simplesmente com teto. A casa começa pela base. Amém? É assim, entenda a necessidade que nós temos do Senhor. Até para nós sermos santos, nós precisamos do Senhor. Agora, na santificação, Deus exige do homem a participação ativa. E aí é onde eu vejo que muitos crentes, eles querem tirar o corpinho fora. Não, eu sou santo, mas Ele me deu a condição de ser santo, mas Ele exige que eu continue sendo santo. Ser de santo, porque eu sou santo. Né? Lembra como é que diz lá em Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só um conhecer, mas é um conhecer contínuo, constante. É isso que a gente tem que entender. Amém? Ninguém vai para o céu sem santificação. Ou seja, no céu só entra santo. Amém? Isso é óbvio, isso é claro. É assim, se eu sou salvo, o que vai dizer que você é salvo? Se você é santo. Ou seja, a semente seria, de fato, a conversão. Agora, o fruto da conversão é a santificação. É isso que a gente tem que entender. Amém? Um coração santo é um altar que santifica a oferta. A oferta não é santa por si só, mas é o altar que santifica a oferta. Aí assim, a gente diria que o coração santo, não é um altar que santifica a oferta. Amém? O sexto ponto, sem a santificação não podemos mostrar nenhum sinal da nossa eleição. Eleição é a causa da nossa salvação, a santificação é a nossa evidência, como eu disse. A eleição, a conversão seria a semente e o fruto dessa semente, porque se essa semente germinar, ela vai o quê? Nascer. E se nascer, automaticamente ela tem que o quê? Crescer. E esse crescimento e frutificação seria a santificação. É assim, quando você vê que alguém não se santifica, quando alguém não cresce, é porque alguém o quê? Nunca nasceu. Porque é natural de alguém que nasce, alguém tem que crescer. Entendeu? Não é interessante isso? Ou seja, se eu sou santo, automaticamente, antes eu nasci espiritualmente. Eu não posso ser um crente sem santificação. Amém?
Isso é até duro para a gente dizer a muitas igrejas, mas isso é realidade. O indivíduo só pode dizer que é um santo, um salvo, se antes ele testemunhar que é um santo. Agora, não é um perfeito, amém? É um pecador arrependido, que entende que é pecador, mas entende que em Cristo obteve a salvação e automaticamente a condição de ser santo. Amém? Como é que de fato eu digo que eu sou um santo e que na minha boca só tem palavra imunda? Isso prova que é o meu interior imundo. Se o meu pensamento é 100% imundo, isso prova que o meu íntimo é imundo. Você está entendendo? Assim, não é um ponto, mas é uma conjuntura total. É como a ideia do corpo, vários membros. Vamos supor que tiver com um membro infeccionado, é um membro. Mas se aquele membro, você não cuidar, o que é que acontece? Aquela infecção se torna generalizada. Eu não estou tratando em tentação como uma coisa generalizada. Eu estou dando tentação como um ponto. Agora, não pode haver uma coisa generalizada numa coisa santa. Porque a Bíblia é claro, né? Não se pode servir a dois senhores. Não se, é como a ideia. O cara é templo do Espírito Santo, é crente e é endemoniado. Não pode ser. Um crente não pode se endemoniar. Amém? Ah, pastor, um crente pode ser usado pelo diabo? Pode. Pedro foi um exemplo disso. Ele foi influenciado pelo diabo. Agora, nunca vi um crente salvo, né? Um crente salvo ser endemoniado. Vamos dizer, Judas. Judas não era crente, meu irmão. Agora, Judas era possesso pelo demônio mesmo. Era uma influência, mais do que uma influência, era uma possessão em si. É um vaso do diabo. Vamos dizer, já Pedro não. Pedro dizia, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois, não vai à cruz, Senhor. O que é que Jesus diz? Repreendeu o espírito que estava influenciando a vida de Pedro. Assim, o que eu quero mostrar aqui a você que ser tentado é uma coisa e viver uma vida de tentação é outra. Um pensamento maligno é outra. Da mesma forma, a linguagem. Eu como crente, eu posso dizer uma palavra, estou sujeito? Claro que estou. Pensamento, palavra, eu não posso viver uma vida devota a coisa imunda. E aí dizer que eu sou crente. Não. Eu posso ser outra coisa, menos crente. Porque se eu sou crente, eu tenho que ser santo. Amém? Agora não é ser religioso, né? É ser santo. Porque tem muitos hoje que estão dentro da igreja que são religiosos, mas não são santos, não. Porque o coração é imundo, é perverso. É um coração de olhar para o outro e olhar com um sentimento de superioridade, que o indivíduo tem que cair. O crente salvo não é assim. O crente salvo é como Cristo, olhou com simplicidade, com humildade. Qual o padrão de santidade? Cristo. Cristo não olhou. Já observou, vamos supor, alguém olha para vamos pensar muito na igreja, né? Olha para um irmão que caiu, miserável, né? Vamos logo disciplinar. Jesus olhava para esse povo como? Olhava para eles e choravam, né? Não é isso? Olhava para a multidão e tinha compaixão da multidão. Hoje a gente vê o povo da igreja, tem uma sensação de quê? Uma sensação, como é que eu posso dizer assim, de condenação, igual aqueles religiosos, tem que apedrejar, a lei está dizendo, o legalista, certo? Mas a lei, a mesma lei que mandava apedrejar o quê? A mulher adúltera, tinha que apedrejar o homem, e aqueles fariseus não apresentaram o homem não, aquela mulher não adulterou só não. Não, mas está na lei sim, vamos pegar a lei na íntegra. Em dado momento eu sou favorável à pena de morte no Brasil. Agora só sei de uma coisa, que muitas vezes eu retrocedo. Por quê? Porque eu não sei se rico vai ser morto. Assim, a gente vai encerrar aqui, meu amado, veja bem aqui, os sinais da santificação, para a gente fechar aqui a conclusão. A convicção de salvação. Se o indivíduo é santo, ele tem convicção que é um salvo. E mostra que ele é a habitação do Espírito Santo, né? Outro aspecto, que ele tem antipatia, ele é contrário ao pecado. Ou seja, o salvo, o santo, lembra da natureza que eu mostrei do porco e da ovelha? Lembra disso? A ovelha, você joga ela na lama,
ela pode se jogar na lama lá, ela sai sacudindo. Porque a natureza dela não é de lama. Aí você pega um porco, você tira ele da lama, amarra ali, dá a comer um banho, entendeu? Bota toda a qualidade de perfume e deixa ele amarrado ali. Ele amarrado, ele é um porco limpo. Mas corta a corda, ele volta para a lama. Porque a natureza dele é natureza de porco. Aí assim, para você discutir santificação, você tem que discutir se a natureza desse indivíduo foi transformada ou não. Porque tem gente que está reprimido, tem gente que está amarrada ali dentro. Fulano é bom, até que ponto? Fulano é bom, como um quilo de sal com ele, não é isso que diz? Porque assim, olha, por isso que assim, o maior testemunho meu e teu vai ser dentro de casa. Por isso assim, a santificação, né, ele tem que ter antipatia, ele tem que ter contrariedade, ele tem que ter choque contra o pecado. Não significa que ele não peca, mas que ele repudia o pecado. E tem gente que acha que o pecado é um troço que eu posso domar. Não, você não doma o pecado não. Quantos o diabo vai levar para o inferno? Brincando com o pecado. Não, eu vou brincar com casamento, com uma mulher casada ali, termina morrendo. Eu vou aprontar com essa aqui porque eu sei, e apronto, mas um dia, meu amado, a casa cai. Eu vou roubar um banco, sim, eu roubo um, deu certo, eu vou continuar roubando. É assim, não brinque com o diabo, não brinque com o pecado. Amém? Quando a Bíblia manda afastar-se do mal, né? Ele não manda só afastar do mal, mas do que da aparência. Não, pastor, é porque eu estou no controle. Você não está em controle de nada não, meu filho. Cai fora. Não brinca não. Entendeu? Ah, mas é porque é uma coisa que vai dar prazer, mas o preço é terrível. É o preço de morte. E quantos jovens estão caindo hoje na droga, brincando. Mas ele não começou na maconha, né? Ele começou com um golezinho. É só um tragozinho aqui. Eu vou parar só até aqui. Eu não tenho controle de nada. A gente tem que reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Assim, não brinquemos nós com o pecado. E para não brincar com o pecado, a gente tem que não vacilar com a tentação. O mais que você puder, se afaste de tudo aquilo que tem distanciado você de Deus. Isso é viver uma vida em santidade. Amém? Por fim, a santificação é aquilo que Deus tem um grande amor. Conclusão: com a santificação a santificação pode ser alcançada. Primeiro, seja versada na palavra de Deus, ou seja, eu posso alcançar a santificação através da palavra. Santifique-se na tua palavra, a tua palavra é a verdade. João 17:17. É ter fé no sangue de Cristo, ou seja, me entender que a base da minha santificação não é os meus méritos, mas é a obra vicária, substituta de Cristo. Terceiro ponto, despertar totalmente do Espírito, ou seja, um indivíduo que tem uma vida de santificação, uma vida que tem uma vida movida pelo Espírito, direcionada pelo Espírito. O Espírito santifica o coração, e assim como a tempestade purifica o ar, o fogo refina os metais. Isso mostra que além da palavra, além da fé na obra de Cristo, tem a ação do Espírito na santificação, ou seja, você tem que ter uma vida em comunhão com o Espírito. Amém? Quarto ponto, associe-se com pessoas santificadas. Aí eu tenho o Espírito Santo e estou ali no meio de uma bagunça, no meio de uma mundiça. Como é que você quer ter uma vida santa, mas o seu convívio não é de pessoas santas? Por isso que a importância da igreja. A igreja, ela não tem condição de salvar ninguém, mas ela ajuda no processo de santificação.
Aí o cara não vem para a igreja, para uma escola dominical, o cara não tem compromisso nenhum com a vida cotidiana da igreja. Como é que essa pessoa pode ter uma vida de santidade? É igual você pegar uma brasa, tirar do braseiro, do fogo, deixar ela lá. Qual a dentro daquela brasa? É de fato esfriar, virar o que? Uma cinza. Cabe essa brasa estar aqui, em meio às nossas lutas. Mas a gente vai se ajudando mutuamente até um dia a gente adentrar. A igreja, de fato, é um dos mecanismos para nos ajudar no processo de santificação. Não que ela nos santifique, mas nos ajuda na santificação. Amém? É assim, é um desafio meu e seu a viver uma vida em santidade. Amém, amados? A gente encerra por aqui. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego em Tuas mãos minha vida. Eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero viver uma vida em proximidade para contigo. Eu quero caminhar nos Teus pés. Eu quero, Senhor, estar diante de Ti. Perdoa as nossas falhas. Purifica os nossos pensamentos em ação, em atitude, e que Tu possa encontrar no meu coração, o coração de um crente convertido, um crente santo, um crente que quer morar no céu. Usa de misericórdia para com as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, e até amanhã, de 7 da manhã, em nome de Jesus.